Todos acharam? João capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 10. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as ovelhas, e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas eu sou conhecido. Amém? Jesus falou isso, é uma continuidade do que ele tinha dito para os fariseus. Leiam aí comigo, versículo 40 e 41 do capítulo 9, que diz: aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fossem cegos, não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso os vossos pecados permanecem. Esses aqui são os mercenários. Jesus estava falando destes mercenários. Quem são os mercenários? Bom, Jesus estava tratando das coisas de Deus. Ele não estava tratando de roubo de coisa material. Ele não estava tratando de ladrão que rouba a casa da pessoa. Ele estava falando de um ladrão, desses ladrões, e de um ladrão. Aqui tem o ladrão e tem os ladrões. Os ladrões são os mercenários. Eles não eram donos das ovelhas, cuidavam do rebanho de Deus por interesse na época dos discípulos, na época dos profetas. Muitos falsos profetas, cuidavam do povo de Deus por interesse e não ensinavam a palavra, então eles eram ladrões. Mas eu quero salientar que tipo de roubo, Jesus compara esses salteadores também como salteadores. Jesus não está falando exatamente do roubo financeiro, do dinheiro das igrejas daquela época, ou do povo. É porque eles furtavam a palavra de Deus, eles roubavam, como está lá em Ezequiel capítulo 13. Enganavam o povo com mentira, que escuta mentira. Matava o justo com mentira e deixava viver o ímpio. Porque eles agradavam os ímpios, porque a pessoa ímpia numa religião não quer saber da verdade. Então aqueles falsos profetas, capítulo 13 de Ezequiel, diz ali, falando das mulheres, mas mulher representa também igrejas. Ai daquelas que cosem a almofada para o sovaco e travesseiro para as cabeças, de toda a estátua, quer dizer, o povo de Deus estavam como estátua, sem entender, estavam sem vida. Engana o meu povo com punhado de cevada e pedaço de pão. Mentira assim o meu povo que escuta mentira, matando as almas que não deveriam matar.
e deixando viva aquelas que deviam matar. Ali é um sentido espiritual. Então, o ladrão que veio para matar eram os falsos profetas e também esses fariseus. Muitos escribas e fariseus matavam espiritualmente o povo. Muitas vezes eles convertiam uma pessoa do paganismo e fazia essa pessoa ser pecadora mais 2 vezes filha do inferno do que eles mesmos. Então Jesus estava falando deles. Aí Jesus diz que Ele é o bom pastor, Ele também é a porta. Então a palavra de Deus, ela quando diz aqui o ladrão, diz aqui o ladrão no singular, não está se referindo exatamente a um assaltante, o que rouba a casa da pessoa. Ele está se referindo por excelência, o pai da mentira, o pai dos homicídios, o pai de toda a coisa errada é Satanás. Ele é o pai da mentira, ele é homicida, disse Jesus. Ele é o ladrão por excelência, ele é o ladrão. E os ladrões que vieram antes, os salteadores, os mercenários no plural, são discípulos desse ladrão, discípulos de Satanás. Porque o diabo sempre quis destruir a obra de Deus. E ele levanta quem? Ministros. Vocês estão entendendo? Tem muita gente que diz que esse ladrão aqui está falando de uma pessoa, um ladrão, uma pessoa que vem roubar o povo de Deus, seja qual forma for. Mas Jesus está falando especificamente dele e do ladrão, porque ele diz: o ladrão não vem senão a matar, roubar e destruir. Então paralelo, eu vim para que tenham vida e tenham abundância. Então o ladrão, no singular que não é muitos, é um só. O ladrão está se referindo ao inimigo. Tem gente aqui que diz que as pessoas são erradas. Que as pessoas não têm discernimento explicado. Que aqui muita gente está pregando na sua inocência erradamente. Jesus não está falando do diabo, Jesus não está falando dos mercenários. Não, esse versículo 10 está falando do diabo. É o ladrão. É um paralelo de Jesus e o diabo. Jesus é vida, o diabo é morte. Jesus é a verdade e levanta discípulos verdadeiros. O diabo é a mentira e levanta discípulos mentirosos dentro da religião. Então, quando ele fala os ladrões, os mercenários, no plural, ele está falando dos enviados pelo diabo. Quer ver uma coisa? Abra aí em Coríntios, 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Olha, irmão, o diabo lutou, hein? Me botou gripe, mordi minha língua, e aí está esse barulho aí. Mas em nome de Jesus, com chuva ou sem chuva, com sol ou sem sol, com dor ou sem dor, nós vamos pregar a palavra. O inimigo não vai vencer enquanto o Senhor estiver no comando. Pode eu cair? Pode algum dos irmãos cair? Pode. Isso acontecer? Pode. Mas Deus levanta sempre alguém para continuar o trabalho. 2 Coríntios 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 13. Dá uma passadinha para frente aí. Porque tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se de apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros de Satanás, são aqueles que eu acabei de falar. Os irmãos, fiquem atentos, porque tem muita gente aí torcendo essas escrituras, viu?
Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, o que Jesus disse ali sobre, não é, que os que vieram antes de mim são ladrões e mercenários, são esses ministros. Ministro dentro da obra, ministro dentro do evangelho, ministro no meio do povo de Deus. São inspirados por Satanás para roubar, matar e destruir. Mas o ladrão que vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Irmãos, mas Jesus está apenas comparando. Jesus falou de algo espiritual que muitos não entendem. Jesus está se referindo da obra de Satanás com os seus discípulos, com os seus emissários, não é? Com seus ministros dentro das igrejas. E Satanás trabalha muito bem com o plano da mentira. Com a mentira ele mata as pessoas. Uma pessoa pode morrer espiritualmente, pode morrer até na sociedade através de mentira. Essa semana fomos em Alcântara, passei por um rapaz, ele estava com cobertura assim, um cabelão aqui, e olhei nos olhos dele, aquele olhar de tristeza. Ele disse: paga para mim uma quentinha. Eu fiz: não, volta. Aí fui lá, compramos. Por que você está na rua, rapaz? Eu nem sei por que eu estou aqui. Tem gente que por um motivo de um pensamento estranho, mentiroso, enviado por Satanás, uma mensagem, ele é morto. Ele morre para a sociedade, morre dentro de uma igreja, morre para Deus. Esse é o trabalho do diabo. Por que aquele pastor do Apocalipse, que tinha um nome que vivia, mas estava morto? Porque Satanás de alguma forma conseguiu matá-lo espiritualmente. Ele é o ladrão por excelência. Eu falo por excelência porque ele é o pai. Ele sabe como roubar a sua fé, sabe como roubar a verdade da pessoa para se beneficiar. O trabalho de Satanás não é ganhar ouro e nem prata. Ele engana os seus ministros, porque os ministros de Satanás têm outro pensamento, ficar ricos. E aí eles omitem a verdade, eles roubam as pessoas, roubam a verdade, tiram-se o direito de vocês saberem a verdade. E floreiam, faz umas pregações que tem irmão que cai sem discernimento. Por isso é muito perigoso. Aqui, irmão, eu não posso admitir, irmão, pregar coisa estranha. Se pregar na minha ausência, eu tenho que rebater. Então, antes de pregar uma coisa difícil, conversa conosco, que eu não posso deixar. Porque os ministros de Satanás estão espalhados na internet e por aí. Vivemos um tempo de apostasia, de frieza tão grande e de tanto pregador, que é uma confusão do inferno. Tudo isso estava prescrito, que nos últimos dias o mundo ia fervilhar de doutores conforme a concupiscência do povo. E gente sábia, ministros de Satanás, manuseando a palavra com uma destreza, com uma condição perfeita, que muita gente seria enganada. Mas Deus vai sempre levantar um Edivaldo, um dos irmãos, das irmãs por aí, para... Opa, tem coisa errada aí. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! E eu não tenho medo de falar, vocês sabem. Porque Deus, irmãos, Ele vela pela sua palavra. Lembra dos levitas que o Senhor separou eles? Quando foi que Deus separou os levitas? Quem lembra? Quando o Senhor disse assim: aquele que é do Senhor, passa para cá. Aí passou. Agora pega cada um sua espada e vai lá e mata seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio. Vai lá, mata os idolatras. E foi lá e pô, matou todo mundo. Aí Deus separou eles porque eles eram zelosos com Deus. Não podemos ter parcialidade com ninguém que se desvia. Temos que ter muito cuidado com isso, porque vai a pessoa e nós, por consideração, vamos junto no mesmo caminho, acreditando que as pessoas estão certas. Queridos e amados irmãos, esse texto de Coríntios aqui abre muito assim a nossa mente.
Veja que os ministros de Satanás são preparados. Olha, não é muito, versículo 15, pois que os seus ministros se transfigurem, em ministro de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, quando esses fariseus falaram para Jesus, quando dizem isso, também nós somos incluídos nisso aí, eles estavam querendo se justificarem. Vocês sabem como é que andavam os fariseus, né? Bem vestido, com roupas compridas, jejuava nas praças, para todo mundo ficar vendo eles de cara pálida, né? Mostrando para o povo que eles eram religiosos. Aí Jesus disse assim: se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas como vocês dizem, vemos, quer dizer, eles se julgavam que eram sabedores da palavra. Por isso o vosso pecado permanece. Por quê? Eles conheciam e não praticavam, e omitiam, tratavam o povo de qualquer maneira. Aí Jesus continuou o assunto falando. Aí o Senhor Jesus não era fácil não, passava na cara mesmo. Lembra daquela escritura lá em João 8:44? Vós tendes por pai ao diabo. Para quem que Jesus estava falando? Jesus está falando para os religiosos. São esses ministros, irmãos. São esses ministros que estão por aí. João 8:44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Aí Jesus cita alguns dos desejos. Ele foi homicida, quer dizer, incitou. Por que ele foi homicida? Porque quem estava com Caim lá para matar o seu irmão? Quem botou ciúme, botou inveja, botou tudo que não presta? Foi ele, irmão. Caim não estava sozinho, não. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, porquanto ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse princípio foi em cima, né? Também. É claro que Jesus está falando para aquelas pessoas desde o homicídio de Caim. Isso começou lá em cima, o homicídio que Caim cometeu. Esse assunto eu não posso falar mais publicamente porque é muita coisa. Então, na verdade, Caim foi inspirado, cheio de inveja, outros sentimentos que o diabo põe nas pessoas, para destruir as pessoas, matar as pessoas. Então, a tática do diabo, de uns tempos para cá, não é exatamente matar cristão. Tem cristão que não se importa de morrer, mas então ele ataca para ver se mata esses cristãos espiritualmente, mantendo defuntos dentro das igrejas. Eu chamo de implodir, quer dizer, explode por dentro. Tem explodir e tem implodir. Implodir é umas bombas que eles põem nos prédios, que ao invés de jogar os tilhaços para lá, ela só explode ali dentro. Ela puxa para dentro. Então, irmãos, são obras do inimigo. Então, o que Jesus veio fazer? 1 João, eu marquei aqui, capítulo 3, antes do Apocalipse. 1 João 3, versículo 8, que diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, irmão, estas obras, elas são principalmente confundir o ser humano e matá-lo espiritualmente, cegando, como está escrito que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então a pessoa fica sem entender. Se ele não tem a luz da palavra, ele não tem resposta, sua vida é morta. Por isso Jesus disse: deixa os mortos enterrar seus mortos. Provérbio diz: aquele que anda desviado do caminho do entendimento
na congregação dos mortos, repousará. Vai morrer. Essa palavra repousará, quer dizer, na congregação dos mortos, ele vai ficar lá para sempre, sem conhecimento, sem entendimento. Então a obra de Satanás é matar, roubar e destruir. E ele então sempre preparou ministros para isso. São os mercenários, são os ladrões, são salteadores. Jesus comparou então estes obreiros como verdadeiros salteadores, como faz o salteador, como faz o ladrão. Mas Jesus está tratando das coisas espirituais. Agora, quando ele fala o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, podemos sim dizer, ele está falando também, vamos dizer assim, também está falando dos que assaltam, que roubam, mas Jesus está tratando realmente do inimigo, porque o inimigo ele é como um ladrão, e na verdade os ladrões é como o diabo. Essa é a verdade, porque ele é o exímio ladrão, ou seja, ele sabe como roubar, ele sabe como matar e destruir. O inimigo conhece a estrutura de muita gente. Ele lidar com a humanidade, há mais de 6.000 anos atrás. Ele conhece todo o sentimento da humanidade. Então, ele prepara ministro, como tem, por exemplo, os satanistas. Eles investem muito dinheiro preparando uma pessoa no seminário. Primeiro bota para dentro do seminário. Vários seminários têm ministros de Satanás que estão ali conscientes. Depois que eles recebem as carteiras, são enviados para as igrejas, são membros de igrejas, fazem parte de tudo, mas eles vão colocando veneno de rato para ir matando os crentes com as mensagens. Está cheio deles. Uma mulher deu testemunho disso. Ela foi preparada pelo satanista para ser professora de escola dominical da Igreja Batista nos Estados Unidos, parece. Se não foi em outro lugar, não lembro. Ela disse que então era para trabalhar com criança. Ela foi preparada dentro da própria religião evangélica, mas endereçada ou enviada pelos satanistas. Satanista que eu falo são gente satânica que adora Satanás, tem a religião do Satanás, tem o templo de Satanás. Só que Deus é Deus. Nem sempre o Senhor quer que o povo seja enganado. O que aconteceu? Ela, de tanto ler a Bíblia, Deus a converteu o seu coração. Aleluia! Glória! E ela mesma escreveu um livro declarando o que eles fazem. Isso já é de muitos anos atrás. Teve gente que chegou aqui, que antes de chegar aqui, ou assim que chegou, Deus mostrou em sonho que a igreja ia ficar dividida. Eu de um lado e essa pessoa do outro. Assim que chegou. E que o grupo de irmãos estaria com essa pessoa e um grupo do meu lado. Porque a pessoa transmite uma espiritualidade que parece que é ministro de Deus. Temos que ter muito cuidado, irmãos, porque Satanás trabalha incessantemente. Por isso Jesus disse: eu trabalho, meu pai trabalha até agora. É claro, as hostes de Satanás não param. Então os exércitos do Senhor estão trabalhando, e nós, o povo de Deus, não podemos ficar com os braços cruzados. Devemos estar trabalhando em oração, louvando a Deus, bendizendo o nome do Senhor, para que esses ministros de Satanás encontrem os ministros de Deus e sinta resistência. Essa é a verdade. Porque, irmão, então será vingada toda a desobediência quando cumprir a vossa, a minha, a nossa obediência, diz a palavra. Agora, se o irmão, a irmã for um cristão, um crente vacilão, vai pousar do teu lado um monte de gente incrédula do inferno e você ainda vai beijá-lo. Temos que ter muito cuidado. Quantos
tiveram que se levantar, irmão, contra a igreja, se levantaram, querendo dar opinião errada, fora da palavra. Aquele rapaz que morreu agora há pouco tempo, todo mundo está debaixo do pecado, não tem pastor, não tem ninguém, está todo mundo debaixo do pecado. Quando ele saiu daqui, eu peguei aqui. Irmão, é verdade. Todo mundo está debaixo do pecado sem Jesus, porque aqui está escrito que o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estás debaixo da lei. Agora, se não tiver atento à palavra, nós vamos engolir a mentira por verdade. Aí ficou furioso, saiu, nunca mais voltou, morreu agora há poucos dias, pouco tempo, né? Deus chegou um ano também que teve um sonho com essa pessoa e também deu uma palavra em cima. Aí não resistiu, não resiste, irmão. Se nós estivermos unidos na palavra, não vai resistir. Aleluia. E aqueles que não querem brigar, não vêm aqui mais, porque não tem verdade. Seus passos não estão firmados na verdade. Porque quem é da luz, vem para a luz. Aqui não é uma igreja profana, aqui é uma igreja santa. É uma igreja que Deus já fez muitas obras através daqui. Se nós fôssemos escrever um livro, quantas obras que Deus fez através da igreja? Aleluia! Quantas maravilhas que Deus... Os irmãos mesmo são maravilhas. Hoje mesmo eu estou falando aqui com todo assim, respeito. Irmão Evaristo, nós vamos fazer uma oração pela esposa dele. O irmão trouxe essa notícia triste. E trouxe uma outra notícia aqui. Um rapaz chamado Ivan já deu 2 vezes na mão dele uma quantia, boa quantia, para trazer aqui para a igreja. Isso é obra de quem? Deus. Vocês sabem que eu não peço dinheiro em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Mas Deus provê todas as coisas. Porque a obra é de Deus. Pode falar o que quiser, pode interpretar o que quiser. Deus está conosco e Ele continua a operar maravilha. Olha para esse rapaz chamado Ivan. E hoje vamos levantar uma oração pela esposa do irmão, para ver se o Senhor venha reverter a situação. Mas irmãos, então esses obreiros fervem na terra. Eles fervem. Vocês não têm ideia de quantos são. Posso ser sincero? Quantos pastores vocês assim têm em mente que em toda a terra que são fiéis ao Senhor? Olha, irmãos, existem milhões de evangélicos. Menos da metade são fiéis. Menos da metade. O povo evangélico tem uns bilhões aí. Menos da metade são fiéis. E os líderes, muitos, mas muitos deles são tudo do inimigo. São esses mercenários. O que é um mercenário? Como eu já disse aqui outra vez, o mercenário era um trabalhador que cuidava de ovelha no lugar do dono, do pastor. Ele então recebia um salário. O pastor não recebia salário porque as ovelhas pertenciam a ele. Então Jesus disse sobre aquelas pessoas que se beneficiavam do povo, mentiam para agradar o povo, não é? E ao mesmo tempo roubava do povo a verdade, omitindo a verdade, não ensinando o que era correto. Mas isso era obra de quem? Do ladrão, do diabo. Obra do diabo, irmãos. Se você não agrada a Deus, automaticamente você agrada a Satanás. E está cheio de pastores mercenários por aí, salteadores e ladrões. Ladrões. Eles roubam a verdade. Por isso que existe muita bandeira denominacional. Cada um prega aquilo que interpreta, que acha que está certo, sendo a Bíblia uma só verdade. Entre os discípulos, entre os apóstolos, chegou a haver divergência, mas eles lutaram para que essa divergência não fosse adiante no tempo deles. Mas depois, com a perseguição, não é? Surgiu outros com ideias inovadoras, criando a denominação chamada igreja.
católica, apostólica, romana. Quando vocês falar a palavra católica, é igual a mesma, universal. A palavra católico quer dizer universal, mundial, é a mesma coisa. Igreja católica. Por isso que estão tudo de mão dada, porque foi a igreja católica no início lá em Roma que começou a deturpar, a misturar imagem, adoração de santos e de datas a santos, o que os apóstolos não ensinaram, nem Jesus, e nem no Velho Testamento. E como pode esse povo não ler a Bíblia e não entender isso? Porque o inimigo, como diz a Bíblia, cegou o entendimento dos incrédulos, para não lhes resplandecer a luz do Evangelho. Para qual finalidade? Para eles ir para o inferno, perder a salvação. Se a pessoa não entende dessa forma, ele está cego, está caminhando, acreditando nos ídolos feitos por mão de homem, para aquele lugar, porque os idólatras não entrarão no reino dos céus. Essa é a verdade. Então, existem muitos ministros. Você vai numa igreja, o pastor está cheio de gracinha, contando piada, como aquele que tem na internet aí, todo mundo fala dele. Qual é a intenção dele? Falar a boca que chateia o coração? Um homem que não tem moral, nem põe para ouvir um segundo que eu não falar. Eles podem falar bonito, podem falar 5, 10 idiomas. Para mim, não tem valor nenhum. Tem um outro de barbinha cortadinha, não vou falar o nome dele, isso aqui pode ir para a internet. Fala, esse sacode, fala. Mas não tem doutrina na igreja dele, é só na internet. Aí você não sei, né? Mas o pastor de volta, que tem mais de 800 mensagens, quase ninguém assiste, né? Mensagem que os irmãos até esqueceram. Estuda lá que só tem coisa boa aqui para nós. Mas fica vendo esses indivíduos falando um monte de coisinha, falando, e parece que fala. Tem gente que gosta de pula-pula. Tem gente que gosta de barulho, pular, sacudir, e dar cambalhota, e sair rolando. Tem igreja que o pessoal gosta disso. Aí diz assim, está cheio do poder. Eu conheci um poder contrário a isso aí, que a Bíblia diz que Apolo era poderoso nas Escrituras. Que os ministros de Deus sejam poderosos nas Escrituras para ensinar, para convencer os contradizentes. Poderoso é aqui, poder é aqui. Pular, rodar, dar cambalhota, essas coisas, isso é coisa que o diabo introduziu nas igrejas para dar a impressão de que o Espírito Santo tomou aquela pessoa e aquela pessoa é muito poderosa. Aí o que ela fala é lei, o que ela profetiza é lei, porque o povo está pasmado com o movimento corporal. Mas quando Deus usava os profetas não vinha pulando igual palhaço, rodopiando, dando cambalhota, dando golpe de capoeira, nada disso, irmãos. O profeta chegava muito humildemente e falava, assim diz o Senhor. Oh, glória a Deus! Glória! Louvado seja Deus! O povo está confuso, como está escrito, meu povo foi destruído porque ele falta conhecimento. Falta conhecimento! A pessoa diz que tem, mas não tem. Outra coisa, conhecer não é só decorar versículo de capa a capa. É você ter uma afinidade com aquilo que você aprende. É você viver, é você sentir. Tem gente que fala muito da Bíblia, versículo para cá, mas você vê que ele não tem unção, não tem vida. Tem que ter vida. Tem que viver. Aleluia. Oh, glória a Deus. Satanás está envergonhado. Fale o que quiser, mas ele é o ladrão. Ele é o pai dos ladrões, dos mercenários. Aleluia. Falsos profetas, falsos pastores. É ele que instrui esses ministros para confundir, dividir as igrejas, dividir os irmãos, enfraquecê-los espiritualmente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Tem que ser falado, irmão. Porque a palavra, quando Jesus ele faz a comparação, o paralelo, o ladrão, olha só o que ele está falando. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Se for materialmente, Jesus está dizendo que vim para dar riqueza.
O ladrão rouba seu dinheiro, rouba sua joia, mas eu vim para dar vida com uma abundância para você, vou te encher de dinheiro. Jesus não está falando disso, porque o assunto é um segmento da pergunta que os fariseus perguntaram. O assunto é um segmento, está dividido aqui no capítulo, mas é um segmento, irmãos. Leia o capítulo 9, a parte, e leia o 10, que vocês vão perceber que é um segmento. Essas divisões aqui foram alguns estudiosos colocaram, isso não existia. Sim, irmão. 8:38, ele falando aí. 8:38. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. Muito bem, irmão. É isso aí. Eles estavam fazendo, aqueles fariseus estavam fazendo o que eles viram junto do Pai. Então eles estavam roubando, matando, destruindo, porque o ladrão, o pai dele, faz essas coisas. Agora, assim como Jesus recebeu, veja que o verbo aqui, irmãos, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Outra coisa, aqui ó. Jesus disse assim: eu falo do que vi um verbo passado, não é que estou vendo não. Jesus sempre soube de todas as coisas. Viu como é que Deus é maravilhoso? Eu falo do que vi junto de meu Pai. Então ele já sabia, ele sabia de todas as coisas. Por isso ele disse: não escolhi de vós os 12, um de vós é um diabo. Já estava escrito lá. Ele sabia. Ele disse para o discípulo: guarda a espada, porque para isso eu vim ao mundo. Ele sabia. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um mistério aqui. Todo aquele que é perdido, que ele aprendeu com o diabo lá em cima, ele aprende quando nasce aqui, porque a Bíblia diz que o ímpio está alienado desde o ventre. Meu Deus, que coisa terrível. É porque eles aprenderam com o pai deles, desde o ventre. O ímpio já está afastado, irmão, desde o ventre. Se aquela criança da Bárbara ali é de Deus, não está alienada dentro do ventre, mas também não for, já nasce alienada. Por isso o provérbio diz: até a criança dá a entender se as suas obras são boas ou más. Mas se ela é uma remida pelo ensinamento do pai e da mãe, ela aprendeu o caminho e vai ter o temor. Mesmo que desvie mais tarde, isso vai ajudar, porque é de Deus. Mas aquele que não é de Deus já nasce alienado segundo a palavra de Deus. É o joio que o diabo semeou no mundo. Pode vir na minha igreja, é como uma porca lavada, que volta ao despojador de lama. Mas aquele que é de Deus, disse Jesus: ouve minha voz e me segue. Aleluia! É por isso que eu estou seguindo, porque eu sou de Deus. Eu posso tropeçar, eu posso errar, mas eu não tenho nada a ver com o mundo. Agora veja bem, para confirmar sobre o que Jesus sabia, Jó disse assim: e ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Se existe ordem a nosso respeito, quanto mais para o conhecimento do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes Jesus recebia alguma instruçãozinha para falar na hora. O Espírito Santo dava para ele na hora. Mas ele sabia tudo o que ia acontecer. Precisamos examinar bastante, né? É até um assunto bom de se estudar. Aqui então, irmão, vocês vejam que se esses mercenários fizeram junto do pai dele, que eles aprenderam quem é o pai dele, é o diabo. Então Jesus, quando disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, é o diabo mesmo. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Jesus está falando da destruição que o diabo faz das coisas de Deus na vida das pessoas. A destruição que o inimigo causa. Ele rouba a fé, ele rouba a paz, ele rouba o conhecimento, ele destrói o conhecimento, enviando um ministro, um